Nós vamos abrir a palavra em Efésios 4, a leitura até o verso 16. Nos diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Te damos graças, Deus, por tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Tu sabes como a nossa mente é tão limitada. Pedimos que o Senhor tome a nossa mente cativa, a tua palavra, a obediência ao Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito aplique essas verdades de uma forma muito prática no nosso dia a dia, e que ela venha transformar a nossa vida a cada dia, ó Deus, conforme a oração do teu Filho por nós, quando ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que vivamos em santidade, que o Senhor nos ajude a vivermos nesse processo de santificação, experimentando o quanto a palavra do Senhor é poderosa para mudar a nossa vida. Fica conosco, nós pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Equilíbrio é uma das coisas mais importantes que a gente precisa na vida. Porque nós não podemos ser desequilibrados. Mas o que o pecado fez conosco foi um total desequilíbrio em cada esfera da nossa vida. O pecado trouxe problemas sérios desde Adão e Eva. E nós somos fruto disso. Nós somos pessoas desequilibradas. Não somos totalmente equilibrados. Infelizmente não somos. A nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, tudo em nós foi afetado pelo pecado. Então, o grande alvo que temos e uma das grandes ensinamentos da palavra de Deus é que sejamos equilibrados, que voltemos ao equilíbrio. E eu dou graças a Deus porque na igreja presbiteriana nós sempre prezamos por isso, pelo equilíbrio, desde a fundação da igreja. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, mas a igreja presbiteriana, assim como diversas igrejas no Brasil, elas vieram a existir, igrejas evangélicas, numa guerra. No meio de uma guerra civil dos Estados Unidos. Nós somos fruto da igreja americana. E lá estava acontecendo a mais sangrenta guerra, o norte guerreando contra o sul. E quando os missionários vieram para cá, vieram primeiro missionários do norte, Simonton, Blackford, Chamberlain e outros mais, todos da Junta de Missões Estrangeiras do norte americano.
ou do norte dos estados do norte dos Estados Unidos. E depois, com o fim da guerra, vieram os sulistas. Eles vieram para cá, aliás, eles quase ficaram aqui em São Caetano. Primeiro eles vieram na região de Iguape, perceberam que não era o lugar deles, para aquilo que eles faziam, para a agricultura deles. Depois eles tiveram a possibilidade de ficar em São Caetano, foi dado a eles todo esse local. Eles falaram que aqui também não seria possível, naquele tempo São Caetano era um brejo, então não batia com aquilo que eles sabiam fazer na agricultura, até que eles foram para a região de Santa Bárbara do Oeste Americana, ali no interior de São Paulo, próximo a Campinas, e lá eles construíram a colônia americana. Existe até hoje a festas 3 vezes por ano, a festa americana mesmo, bem interessante, no Cemitério do Campo, o cemitério protestante, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que por sinal é a cidade onde eu nasci. Só nasci, vim para cá com dois anos. Mas o que eu queria dizer é que a nossa igreja sempre foi muito equilibrada. Simonton era do Presbitério do Norte. Ele tinha um equilíbrio. Por quê? O Norte era muito avançado em ideias, mas ele foi formado num seminário do Sul, seminário conservador. Enquanto Simonton esteve vivo, os primeiros missionários que estiveram vivos, eles traziam esse equilíbrio para a nossa igreja. E é verdade que nós temos pessoas que hoje representam muito bem a igreja. Eu gosto muito das 3 figuras que representam muito bem a nossa igreja, a começar do reverendo Roberto Brasileiro, presidente da igreja, e o quanto ele é equilibrado nos seus posicionamentos teológicos, pastorais, trazendo uma visão pastoral para a vida da igreja. Também as 2 grandes figuras da IPB, reverendo Hernandes, como um excelente pregador, Dr. Augustus Nicodemos, como além de um excelente pregador, o melhor expositor bíblico, ao mesmo tempo um excelente doutor teólogo. E eu lembro que eu tive o privilégio de conviver com ele no seminário, com esse equilíbrio teológico que ele trazia para nós, alunos. E o Dr. Augustus ele tem um dos lemas, dos seus ensinamentos, que é muito interessante. Para você diferenciar o que é erro e heresia. Porque os movimentos são diferentes, não é? Dentro do evangelicalismo, você tem várias ideias diferentes. Com relação ao batismo, com relação a vários aspectos da vida da igreja, nós somos diferentes de alguns movimentos. No entanto, isso não é uma heresia. Aliás, até mesmo com relação à doutrina da salvação. Nós convivemos e aceitamos as ideias dos arminianos, ou convivemos com eles como irmãos, mas não concordamos com o que eles entendem com relação à salvação. Nós entendemos que salvação é fruto único, exclusivo de Deus, parte de Deus, depende totalmente de Deus e não do homem. É um agir de Deus no coração, prega o calvinismo, que é de onde vem a igreja presbiteriana, e os arminianos dizem que não, que é parte do homem. No entanto, nós nos sentamos com eles à mesa do Senhor, porque entendemos que eles não estão sendo hereges, eles não estão tratando de questões essenciais da salvação, porque eles creem em Jesus como único Senhor e Salvador, eles creem na Bíblia como regra de fé e de prática, e assim por diante. Então a gente tem que ter equilíbrio na vida em todos os aspectos. E eu queria trazer essa introdução, porque nós falávamos pela manhã o quanto muitas pessoas têm sido desequilibradas por conta do momento que nós estamos vivendo no país. Os ânimos estão acirrados por conta das eleições, e há uma briga tremenda, um querendo defender a direita, outro querendo defender a esquerda, e quando você vai para a história e para a Bíblia, nenhum deles representa a visão reformada da política. Então não sei por que você briga tanto pelos políticos, confia tanto neles, se na verdade nós precisamos confiar no Senhor dos senhores e Rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Então, na verdade, você pode e deve usar os meios sociais para divulgar, né, aquilo que está acontecendo nos bastidores políticos, não há nenhum problema disso, desde que você faça com respeito. Não é? Vou dar um exemplo. É inadmissível você falar assim, ou escrever assim no Facebook. Só um incrédulo, ou não é possível que um crente vote em fulano de tal ou em ciclano. Você não pode ser assim. Você não pode julgar as pessoas dessa forma. Cada um tem o direito de votar em quem quiser, segundo a nossa lei. Senão você está sendo um ditador, não é? Ditador é aquele que não discute ideias, que quer impor as ideias. Então seja equilibrado, seja respeitoso,
defenda os seus ideais, não há nenhum problema disso, defenda o seu candidato, mas com muito respeito e amor um pelos outros. Principalmente quando se trata de crentes. Nós somos pertencentes a um só corpo e, na verdade, somos chamados para falar de algo muito melhor do que o que os candidatos têm falado. Não é? Nós sabemos que a política não vai levar a muita coisa. Talvez ela melhore um pouco o país, dependendo de quem ganhe. Talvez piore um pouco, dependendo de quem ganhe. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o que nós sabemos é o que transforma a nação, é a palavra poderosa de Deus. E só a igreja pode ter essa palavra. Os incrédulos, sabe como é que eles estão chamando a gente? Eles estão dizendo assim, já tem posts assim, né, no Facebook. Eles estão dizendo assim, se os crentes tivessem tanta dedicação em pregar o evangelho, como estão falando de política, o Brasil inteiro estaria evangelizado. E eu creio que eles têm razão. Não estou dizendo que você não possa fazer. Mas você não foi chamado a falar sobre isso. Você foi chamado a falar de Jesus, a demonstrar na sua vida o poderio do Senhor Jesus. E Ele é muito maior do que as nações. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Então, tome muito cuidado, seja respeitoso, defenda lá o seu candidato, mas com todo cuidado para não ferir as pessoas ao seu redor. O texto vai falar de um chamado digno. E a palavra que Paulo usa aqui é equilíbrio. É interessante isso. O texto diz assim, ele faz um apelo à igreja. Verso 1. Rogo-vos, ele está apelando à igreja. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Ou da vocação a que foste chamados. Qual é essa vocação? O que ele já tinha falado nos 3 primeiros capítulos. A salvação, o plano redentor de Deus. Onde o Pai elege, o Filho salva e o Espírito aplica essa salvação no coração. E não há mais divisão de judeu e gentio. Todos são um em Cristo. Ninguém é melhor do que o outro. Todos são tratados como filhos de Deus em Cristo. É esse o assunto de Paulo nos 3 primeiros capítulos. E agora ele vai fazer o lado prático dessa doutrina de salvação. E ele já começa com o seguinte apelo. Eu apelo a vocês, eu prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação a que fossem chamados. E a palavrinha que ele usa como digno é, sejam equilibrados. Equilibrem a balança. Prestem atenção, porque o chamado de vocês é muito precioso. O lema, a agenda da igreja é muito mais preciosa do que a agenda do Bolsonaro, do que a agenda do Haddad. A agenda do reino de Deus é poderosíssima. Deus tem planos para a nossa nação e isso é a começar da igreja. Então nós precisamos tomar cuidado e sermos equilibrados nos nossos posicionamentos. Aí o verso 2 vai dar alguns exemplos de como nós devemos nos portar com humildade. Ser humilde é reconhecer que você não é melhor do que o outro. Olha que interessante. É isso que a gente tem visto no nosso tempo. Cada um quer ser melhor que o outro. Eu lembro de Paulo dizendo assim aos Filipenses, sede imitadores de Cristo. Jesus é aquele que, mesmo sendo Deus, ele subsistindo em forma de Deus, ele não se usurpou em ser igual a Deus. Ele se esvazia da sua glória, se faz como um de nós. É isso que a gente tem que ser humilde, reconhecer que nada somos, seguir o exemplo daquele que tudo é, mas que se esvazia para se fazer como um de nós. Então nós precisamos ser humildes, precisamos ser mansos. A ideia de mansidão é você suportar as tribulações, é você suportar as agressões até que elas passem. Sem revidar, sem ser vingativo. E de novo eu não consigo ver isso no Facebook, né? Quando olho para a mídia social, se você tiver alguém que discorda de você, fica uma discussão para lá e para cá. E você fala, gente, cadê a mansidão? Nós precisamos ser mansos, nós precisamos demonstrar isso na pessoa de Jesus em nós. Sermos longânimos, pacientes. Ele fala disso ainda no verso 2. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos aprender a suportar as diferenças. Porque em Cristo nós somos um. E aí o texto vai trazer uma redundância no verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha a redundância. Esforçando com diligência. Diligente já é aquele que se esforça, que se dedica.
Mas ele quer deixar uma lição muito severa aqui para a igreja. Nós precisamos nos esforçar com toda a dedicação, com toda a diligência, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o papel da igreja. Você foi chamado para fazer isso, para preservar essa unidade da igreja. E aí o texto vai então mostrar, nesses primeiros versos, o quanto é importante nós vivemos em unidade. Temos ideias diferentes, temos gostos diferentes. No entanto, nós não podemos nos dividir, não podemos criar partidos entre nós. Nós precisamos ser um em Cristo, pertencemos a um só corpo, devemos viver no vínculo da paz, essa paz produzida pelo próprio Espírito de Deus. A primeira lição de Paulo, então, de que maneira é possível viver de modo digno? Vivendo em unidade. Tome cuidado, né? Não seja desequilibrado, mas procure lutar pela paz, lutar pela unidade do corpo de Cristo. A partir do verso 4, ele vai falar agora sobre espiritualidade ou intimidade com Deus. Porque agora ele diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Lembram que ele começa o livro falando sobre a Trindade? O papel da Trindade? O papel do Pai elegendo, o papel do Filho salvando e o Espírito aplicando a salvação. Ele volta para a mesma argumentação agora para um lado muito prático. E ele começa a falar do Espírito Santo. Verso 4. Há somente um corpo e um Espírito Santo, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma referência ao próprio Cristo, que é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida não são os políticos, e eu não sei quem vai ganhar, mas o meu Senhor vai ser o mesmo. O nosso Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. É Ele que vai mudar a nossa vida, é Ele que tem poder para mudar a nossa nação. Ele é Senhor absoluto do universo, há um só Senhor. Vejam, não há dois senhores, não há três senhores. Satanás não é Senhor coisa nenhuma, só Cristo é Senhor. Todo joelho vai se dobrar e se curvar diante dele. Paulo escreve aos Filipenses falando sobre isso. Há uma só fé, um só batismo, ou seja, ele dá a nós, através da fé ele transforma a nossa vida, no batismo nós somos unidos ao Pai por meio de Cristo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, referindo-se à igreja, a ação da Trindade na vida da igreja. De uma forma prática, porque agora a partir do capítulo 4 é bem prático. Nos versos 7 ele ainda continua, agora exaltando a obra de Cristo. Ele fala assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Há pessoas fazendo uma tremenda confusão dessa citação do Salmo 68. Há pessoas dizendo assim: então Jesus desceu ao inferno, é isso que o texto está dizendo? Não é o que o texto está dizendo. Aliás, há pessoas que pensam assim, né, interpretam o texto dessa forma, mas a visão reformada da interpretação desse texto, a referência aqui é céus e terra. Porque ele vai voltar para o céu, o texto diz, não é? Ele desce às regiões inferiores, ele se faz como um de nós, ele se rebaixa para ser como nós, como a gente, humano, para trabalhar o nosso coração, para nos salvar na cruz. E quando ele sobe às alturas, ele vai levar cativo o cativeiro e vai conceder dons aos homens. Aliás, literalmente o Senhor Jesus caminhou pelos lugares mais baixos da terra, que é a cidade de Jericó. 400 metros abaixo do nível do mar. Mas o que o texto está se referindo é a encarnação de Cristo, e o quanto ela é valiosa, e a ressurreição e a glorificação de Cristo. Nisso está a nossa vitória. A nossa vitória, a vitória da igreja, está na obra completa do que Jesus realizou, morrendo no nosso lugar, vencendo a morte e se assentando no trono com o Pai, reinando sobre todas as coisas e dizendo: todo o poder foi me dado no céu e na terra.
É isso que a gente precisa voltar os nossos olhos. O Cristo está reinando, Ele não está morto. Independente do que vai acontecer com a nossa nação, independente com o que esses políticos vão fazer nos bastidores, ou abençoando ou prejudicando a nossa nação, Cristo continuará sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, continuará assentado no trono e concedendo vida e graça à igreja. É isso que a palavra de Deus está dizendo de uma forma maravilhosa, porque a referência do salmista é que quando um vencedor, o rei, ganha a batalha, a tarefa do rei é distribuir aquilo que, as riquezas da nação que perdeu, ele distribuía para o seu povo. Essa é a referência. Quando Cristo se assentou no trono com o Pai, quando Ele foi glorificado após a sua morte e ressurreição, Ele derrama sobre a igreja graça sobre graça, bênção sobre bênção, dom sobre dom. Deus nos dá um poder que nós não podemos imaginar. E o nosso poder é a pregação do Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu falava hoje de novo pela manhã, que a ideia de direita e esquerda vai surgir no iluminismo. E o iluminismo é uma tentativa de apagar a luz da igreja, apagar a luz de Cristo. Aliás, o iluminismo, as ideias dos filósofos iluministas, era justamente dizer, a igreja não representa a luz do mundo. Cristo não está brilhando nessa igreja. Então, por meio da razão, por meio da ciência, nós vamos criar sim o verdadeiro céu. E aí vão surgir esses posicionamentos da direita e da esquerda, e que não fizeram diferença alguma nem para a Europa e para os Estados Unidos. O que fez diferença foi a reforma protestante, o movimento puritano, o movimento pietista, o primeiro grande reavivamento, o segundo grande reavivamento. Isso fez com que nações inteiras curvassem aos pés de Cristo, e as nações fossem transformadas. Tudo que você tem de riqueza na Europa e nos Estados Unidos não foi fruto de políticos que nem queriam saber de Deus, mas foi o poder da pregação do Evangelho. Foi a igreja vivendo essa graça, esse poder de Deus. E isso foi o que impactou a nossa nação. Então, independente de quem vai ganhar, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos cumprir a nossa missão como igreja. O papel da igreja é viver a luz de Cristo, é demonstrar essa luz do Senhor Jesus para todos os povos. E aí o texto vai falar então dessa intimidade que nós precisamos ter em Deus. Nós temos da parte de Cristo todos os recursos para impactar a vida das pessoas. E aí então o texto vai falar sobre unidade da igreja, o texto vai falar sobre intimidade, vida espiritual, espiritualidade da igreja, e o texto vai falar agora a partir do verso 11, vai falar sobre maturidade da igreja. O verso 11 diz assim, e Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Paulo está dando alguns exemplos de dons. Ele está focando aqui nos dons relacionados à palavra, porque são os dons mais importantes, é a palavra que gera salvação, é a palavra que transforma, mas são vários dons na Bíblia. Tem outras listas de dons que Paulo mesmo usa, tanto em Romanos quanto em Corinto, e mesmo essas listas não são exaustivas, elas são apenas modelos, exemplos de que Deus derrama dons sobre a igreja. Verso de número 12 agora. Por que Ele derrama esses dons? E ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, essa é a nossa missão. Na nossa missão, nós somos capacitados com dons para sermos satisfeitos em Cristo, para sermos completos nele, para não precisar de mais nada além dele, para poder falar, como Davi falava, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Essa é a tarefa da igreja, essa é a tarefa de viver no aperfeiçoamento dos santos, no desempenho do serviço, do chamado que ele falou que devemos ser dignos, lá no primeiro verso. No seu serviço, na edificação do corpo de Cristo, na unidade desse corpo, na edificação desse corpo. Verso número 13, até que todos, e aí olha só que interessante, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. As três coisas ele volta a falar nesse verso. Unidade da igreja, intimidade, conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento é conhecer de maneira íntima,
Ou seja, unidade, intimidade. E aqui ainda no verso 13 ele vai falar do quê? Maturidade. Deus está trabalhando para que sejamos iguais a Jesus. Recentemente eu disse isso. O nível de Deus é alto e ele não vai baixar o nível, independente de que você queira ou não, se alguém quer ou não. O nível de Deus é tornar eu e você, igreja do Senhor, iguais a Jesus. E eu creio que nós estamos muito longe disso. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós reconhecemos o quanto nós carecemos da graça, do cuidado, do perdão de Deus, da paciência de Deus para nos tornar igual a Jesus, ou iguais ao Senhor Jesus. Esse é o alvo, a unidade da igreja, a intimidade, o conhecimento do Filho de Deus e a medida da estatura completa de Cristo. Aí o verso 14 dá até as razões. Para que tudo isso? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós precisamos ser maduros, não podemos mais ser criança. A criança é levada para lá e para cá, a criança não tem opinião certa, a criança é facilmente enganada. Paulo está dizendo, nós não somos mais crianças. Nós não podemos ser levados por um erro ou para o outro erro. Nós precisamos tomar cuidado. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo tem que ser a nossa cabeça. Cristo é o Senhor da nossa vida, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, o que o texto está falando é que a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus. Nele nós temos todo o sentido de igreja. Nós somos um em Cristo. Nós precisamos buscar essa unidade, independente das diferenças que temos uns com os outros. Precisamos buscar intimidade, comunhão um com o outro. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, com Cristo. Aliás, eu falava para um grupo de adolescentes nesse texto de Efésios 4, recentemente lá na igreja de Pauliceia, e eu dizia a eles que vida eterna é conhecer o Pai e conhecer o Filho a quem o Pai enviou. Lembram da oração de Jesus? João 17:3. Ele ora dizendo isso, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e conheçam o Filho a quem tu enviaste. Quanto você tem conhecido sobre Deus? Quanto você tem gasto tempo em ler as Escrituras, em beber dos ensinamentos das Escrituras? Esse é tempo da gente se voltar para Deus, se voltar para a palavra, se voltar para o joelho no chão e pedir misericórdia para a nossa nação. Porque há homens, sim, insensatos, cruéis, corruptos, e nós sabemos que querem tomar posse, sim, da nossa nação. Então é hora de você clamar ao Senhor, de você pedir a Ele misericórdia, conforme Paulo escreve a Timóteo. Peça a Deus pelas autoridades, interceda por elas, para que nós tenhamos dias melhores, tenhamos paz. Esse é um tempo crítico, mas nós precisamos lutar pela unidade da igreja, nós precisamos crescer na intimidade com Deus, nós precisamos amadurecer em Cristo, precisamos ser iguais a Jesus. Eu já falei para vocês e termino falando sobre isso. Quando o Dr. Ed Welch veio para uma conferência lá em Goiânia, lá na conferência da Igreja Presbiteriana de Goiânia, ele foi almoçar com o Dr. Augusto Nicodemos, e o Dr. Augusto disse a ele que nós tínhamos 27% de evangélicos no Brasil. E aí o Dr. Ed Welch falou, peraí, ele é da área da família, ele trata de casais, filhos, pais e coisas assim. Ele falou, não, tem coisa errada nesse número. Porque se o Brasil tivesse realmente 27% de evangélicos, essa nação não seria o que é hoje. Não haveria tanta corrupção como tem hoje, não haveria tanta violência como tem hoje. Porque onde a igreja está, ela é luz de Cristo. Era impacto do coração de uma nação. 27% é muito. E aí o doutor Augusto, envergonhado, teve que dizer para ele, realmente, é só de número. Porque talvez desses 27, nós tenhamos, talvez nem a metade seja verdadeiramente evangélico. É algo para a gente avaliar. Como a nossa nação pode ser diferente? Isso não pense que um governante vai fazer toda essa diferença. Pode ser que ajude. É o que a gente espera e a gente ora por ele para isso. Mas a diferença para o nosso Brasil é a sua postura como crente.
se você está brilhando à luz de Cristo, se você está, ou se as pessoas estão vendo em você o Senhor Jesus, ou se de repente as pessoas olham para você e não veem diferença alguma do mundo. É só a igreja que pode impactar uma nação. Historicamente, é só a igreja que pode voltar às Escrituras e, na dependência do Espírito de Deus, fazer um barulho tremendo para todos os povos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa vida como crentes nele.